Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente tem uma participação, gente, muito, mas muito especial. Quem já acompanha o meu canal desde o início deve se lembrar de que eu trouxe aqui uma vez uma pessoa que é muito, muito importante, talvez não só para nossa bolha, mas cada vez mais alcançando novos horizontes, que é o Carlos Alberto. Na época, ele era um tomista, mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa assim que vai pegar muita gente de surpresa, que é o fato de que Carlos Alberto, conhecido por muitos como um dos maiores tomistas brasileiros, não é mais um tomista. Carlos, como é que você está? Opa, Fujita, eu tô bem, graças a Deus. Fico feliz em participar do seu canal mais uma vez. Fico feliz com a oportunidade. E vamos ver por que que eu não sou mais tomista, né? Sou um ex-tomista. Você é um ex-tomista e assim, você tá com sangue no olho hoje, Carlos? Porque eu tô com muito sangue no olho. E você? Eu tô um pouquinho assim, mas eu acho que ao decorrer da nossa conversa a gente vai pegando aquele gás, né? É necessário. Você tá contido ainda, tá tímido. Tá tímido agora que você não é mais Um tomista, ficou pouco, tímido. um pouco tímido. Tá, gente, só para avisar, este conteúdo que vocês vão receber agora no YouTube, ele vai estar assim parcelado, né? Porque o conteúdo na íntegra estará dentro do meu curso, A Formação da Opinião, que vocês podem acessar pelos links aqui na descrição do vídeo. Então, caso você queira acompanhar na íntegra esse bate-papo aqui, essa conversa com o Carlos Alberto, ela estará lá, tá bom? Mas vejam só, como o Carlos falou, ele não é mais um tomista e hoje ele se classifica como um seguidor de Ramon Lúlio. Então, Carlos, a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu quero só esclarecer algo sobre essa transição. Eu com certeza vou colocar um título bem chamativo e até provocativo para este vídeo aqui. Mas uma coisa que a gente já tem que esclarecer logo de cara, né, é que não existe nenhum propósito, nem da minha parte, nem da parte do Carlos, eu imagino, de rebaixar a imagem, de denegrir a imagem de Tomás de Aquino. Em especial de Tomás de Aquino, né? Eu sei que a gente vai colocar alguma coisa de que ele não é o maior escolástico, como muitas pessoas pensam, mas eu imagino que o Carlos, mesmo hoje, ainda nutre uma grande admiração, talvez até uma grande devoção por ele. Certo, Carlos, ou não? Com certeza é meu santo de devoção e nunca vai deixar de ser. É só uma mudança que aconteceu a nível doutrinal, a nível filosófico, teológico, que não mancha de fato a imagem de São Tomás enquanto modelo de santidade, modelo de estudiosidade. Isso permanece intacto até mesmo para um lulista, né? Para quem segue Ramon Lully. Muito bem, então, só para deixar claro, né, que o título foi provocativo, é um pouco clickbait, sim, tá? Eu faço essa meia-culpa aqui agora ao vivo, mas assim, ela realmente. O título tem que ver também com alguma coisa de factível a respeito da minha opinião e da opinião do Carlos, né? Então, eu quero começar, Carlos, explorando primeiro, antes de a gente falar do Ramon Lúlio, que a gente toque em um ponto que eu acho muito importante para essa controvérsia, né? Que é primeiro falar sobre Tomás de Aquino. Porque, assim, quando a gente fala sobre os grandes teólogos da escolástica, né, os grandes doutores da Igreja Católica, parece que é assim, automático pensarmos em alguns nomes, em especial o nome de Tomás de Aquino. E aí eu queria saber para você, Carlos, você acha que Tomás de Aquino de alguma forma inaugurou uma escola que é assim tida como a oficial do catolicismo, é a escola por excelência do catolicismo? Existe alguma base para nós dizermos isso? Eu acho que ele de fato inaugura uma escola importante na Idade Média, né, no século XIII. Agora, dizer que ele inaugura uma escola oficial, no sentido da igreja adotar as suas posições ou estar compromissada com as suas posições a nível tanto filosófico como teológico, já é uma afirmação muito diferente e muito difícil de sustentar, quase impossível, na verdade, né? Então, eu não penso que São Tomás seja ou possua algum tipo de privilégio em relação aos outros doutores. Também no campo doutrinal, eu acho que a sua filosofia e a sua teologia não são as doutrinas que a igreja toma como oficiais, né? Então, ser católico não significa ser tomista. Então você pode pertencer a outras escolas, ser de outras ordens, professar a doutrina dessas outras ordens e ainda assim ser tão católico quanto um dominicano tomista. É o que sempre se fez nas universidades desde que o mundo é mundo, né? Desde antes do século XIII e depois do século XIII sempre houve outras escolas na igreja, né? São Tomás ele viveu no ambiente de várias escolas. Você tinha na época dele um Alense, você tinha na época dele um aluno dele, Egídio Romano, que era aluno dele, porém, que não admitia todas as suas posições.
eram agostiniano, Egídio Romano, tinham posições próprias, né? Então, São Tomás viveu num período de muita liberdade entre outras escolas. Então, já na época de São Tomás era assim. E depois de São Tomás também continuou sendo assim. Depois veio o Escoto, depois vieram os nominalistas e outras escolas foram surgindo. E a igreja sempre deu um regime de plenos direitos para aquelas escolas que, de fato, respeitam os lugares teológicos da própria igreja, se submetem à própria igreja e etc, né? Cujos doutores são católicos e assim por diante. Ô Carlos, mas assim, só falou sobre os lugares teológicos, assim, né? A primeira coisa que talvez um tomista tenha em mente agora, seguindo a tese de muitos, né? É que você pode pegar, sei lá, declarações dos papas, dos concílios, e parece que existe uma certa devoção especial, segundo esses autores, para a figura de Tomás de Aquino, em detrimento de todos os demais doutores. E lembrando, né, que existe uma diferença de doutores da igreja e os doutores das ordens, né? E alguns até talvez com um certo ar de menosprezo, porque, sei lá, Duns Scott não é um doutor da igreja, né? Afinal de contas, ele é um doutor apenas da sua ordem. A mesma coisa talvez valesse para Soares e tantos outros que ainda não são considerados doutores da igreja, né? Mas apenas doutores das suas ordens. Então, eles se servem de determinados documentos, e aqui é assim inegável o papel da Aeterni Patris, né, como um documento que talvez seja o mais invocado na hora desse debate. E aí fica a dúvida, né? Puxa, mas será que diante de tantos documentos, né, de tantas provas, não ficaria mais evidente de que, na verdade, Tomás de Aquino é o doutor por excelência? Existe até, acho que, um documento com o nome dele, né, com o epíteto dele, né, o doutor Angélico, né? E o que que você tem a dizer sobre isso? É assim ou não? Como é que é? Tem um documento, tem um motu próprio, Doctores Angelici, do Papa Pio X, onde se estabelece ali os fundamentos de São Tomás, os princípios da sua doutrina, da sua autoridade, etc. E também é um documento muito utilizado, muito instrumentalizado nessa narrativa de que o tomismo é a filosofia, é a teologia oficial da igreja. Então, você começou lá com Leão XIII, né, com a encíclica Aeterni Patris. Depois vem esse motu próprio, que é outro documento, que por sua vez prepara as condições do que seria as 24 teses tomistas, né, que foi feita pela Sagrada Congregação de Estudos. Então tem várias etapas aí, vários documentos que eles usam, que eles se servem, né, para afirmar de alguma forma um privilégio de São Tomás em relação aos outros doutores. Como você citou bem, Duns Scott, por exemplo, não é um doutor da igreja, embora seja um doutor da ordem franciscana. Soares não é um doutor da igreja, mas é um doutor para os jesuítas, né? Você tem vários mandatos dos jesuítas em relação às obras de Soares, que os jesuítas deveriam ser formados nas obras de Soares, e cátedras foram construídas, ocupadas por jesuítas na Espanha, para estudar Francisco Soares, né? Então, o soarismo se estabeleceu na Europa como uma escola moderna, né? Diferente das escolas baixo-medievais, diferente do escotismo, diferente do tomismo, diferente do nominalismo, etc. Mas se estabeleceu Soares como um doutor da Companhia de Jesus, certo? E o mesmo vale para Duns Scott. Porém, esse argumento de que, eles não são doutores, então não vale, a gente pode extrapolar, então, para quem é de fato doutor. Por exemplo, você tem São Boaventura, que é doutor da igreja também, e que tem uma doutrina própria. São Boaventura foi mais agostiniano do que São Tomás, seguiu todos os paradigmas do franciscanismo do século XIII que São Tomás não seguia. A gente tem várias diferenças a nível metafísico, a nível psicológico, a nível cosmológico e etc., em relação a São Tomás. Ambos são doutores. Será que a discussão deve se reduzir a quem é doutor e quem não é? Então, se eu tenho uma cartada de doutor, logo, esse doutor, ele goza de um privilégio maior do que quem não é? Será que é bem por aí? Veja bem, a ordem franciscana tem a São Boaventura como doutor, mas quem eles seguem é Duns Scott, é a filosofia escotista. Foram treinados na Espanha, em Portugal, a serem escotistas. Então, pela lógica, eles deveriam ser treinados como boaventuristas, né, antes de escotistas. Mas perceba que nem sempre a influência de doutor, ser um doutor, é suficiente para o contexto especialmente escolástico, né? Um doutor da ordem, embora Duns Scott ele nem havia sido beatificado, né? Os franciscanos entenderam que Duns Scott ocupava uma importância maior que São Boaventura e começaram a seguir Duns Scott. Foram paladinos até o final do século XVIII, século XIX também. Então você tem muita coisa em relação a escuto. Tem muitas obras também que buscam mostrar
a compatibilidade entre São Boaventura e Duns Scott, como por exemplo aquela famosa obra do Bartolomeu Mastrio, e existem várias obras também que fazem isso a nível tanto filosófico como teológico. Porém, a luz que brilha mais na ordem franciscana é a de Escoto e não a de São Boaventura. Quem diz isso não sou eu, é só vocês procurarem, por exemplo, a biografia de um franciscano chamado Samaniego, e ele vai dizer o porquê que os franciscanos optaram por Escoto e não por outros doutores, embora eles também tenham a sua relevância, a sua importância e etc. Então as coisas são mais profundas do que parecem, primeiro. Né? Que bom que é assim, que bom que há essas sutilezas, essas complexidades. Porque se fosse só no jogo de quem é doutor e quem não é, muito se perderia. Nós perderíamos Escoto, perderíamos a um Soares, talvez, se a Companhia de Jesus não o percebesse como um doutor da ordem, junto com Molina, junto com Vasquez, com Bellarmino, por exemplo. Que bom que as coisas são assim. Agora, voltando para o âmbito do tomismo, da sua influência, da sua importância, de fato você tem uma série de documentos aí, Cíclica Aeterni Patris de Leão XIII, você tem um mutuo próprio de Pio X, né, falando sobre a importância de São Tomás, sua autoridade, etc. Depois você tem a Congregação de Estudos, Sagrada Congregação, né, onde você tem uma ratificação das 24 teses que seriam de Santo Tomás, né, e a partir daí que toda a polêmica começa, né, porque vamos entender que São Tomás ele tem uma importância oficial para a Igreja e que essa importância ela é filosófica e teológica, né, porque muita gente não sequer discerne esses dois aspectos. Eu pergunto para um tomista que defende que São Tomás ele é a doutrina oficial, eu pergunto em que sentido ele é. Se ele é oficialmente no sentido teologal ou no sentido filosófico apenas. Né? Geralmente sequer faz essa distinção, porque uma coisa é ter autoridade teológica e outra coisa é ter, obviamente, autoridade filosófica. Né? Deixa eu interromper você rapidinho, eu vou já voltar para esse ponto que você está falando, né? Porque uma coisa curiosa, que uma vez até eu vi o próprio William Lane Craig, né, que eu sei que é um opositor ao tomismo, né? Ele reconhecendo uma coisa curiosa, que até mesmo no Brasil a gente reproduz algumas expressões assim, isso aqui é segundo a terminologia peripatética aristotélica tomista. Né? Muitas pessoas meio que enxergam Tomás de Aquino como o único sucessor legítimo e mais elevado da tradição aristotélica, ao ponto de reduzir todo o léxico que se desenvolve nessa tradição a Tomás de Aquino, e inclusive meio que supondo, né, dentro daquilo que você acabou de explicar, que a doutrina de todos esses doutores ou são redutíveis aos princípios ou às explicitações diretas, positivas de Tomás de Aquino, as doutrinas dele, ou a da tradição tomista, né? Ou que de alguma forma você tem que fazer um checklist, né? Se não for redutível, se realmente não tem como, aí você vai olhar e vai comparar, né? Tem aqui o argumento ontológico para a existência de Deus e tem aqui os argumentos quia de Tomás de Aquino para a existência de Deus. Então você compara bem o que Tomás de Aquino defendeu, foram esses daqui? Então descarta-se toda a discussão especulativa que havia nas outras tradições e vai se optar, né, apenas por um segmento de autoridade, né? Então, se Tomás de Aquino defendeu, ele já simplifica o caminho, né? De alguma forma isso tem que estar certo. Pois é, simplifica um caminho, mas, por exemplo, se o critério é ser doutor, aí realmente tem essa questão. Eles pegam São Tomás e comparam com São Boaventura. Enxergam ali discrepâncias a nível da teologia de ambos, discrepâncias do começo ao fim, concordâncias também, mas mais discrepâncias do que concordâncias. Depois eu posso argumentar por quê disso. São Tomás ele rompe com a tradição franciscana agostiniana do século XIII com muita força. Não por menos, São Boaventura era um dos seus rivais, em Paris. E aí, o tomista vê essa discrepância, ou o católico vê essa discrepância e acha que deve optar ou, de alguma forma, reduzir, o que é absurdo ou impossível, as doutrinas de um doutor, com teologia própria, com filosofia própria, a de São Tomás. Sabe aquele filme Missão Impossível? É missão impossível. Não tem como fazer isso com alguns doutores, especialmente com São Boaventura, ou um Santo Anselmo da vida, ou com o próprio Alberto Magno, também, apesar de mestre de São Tomás, ter as suas doutrinas próprias, né? Que também é um doutor da igreja, vale dizer. Então fica nesse jogo meio esquisito, né? De reduzir as coisas a São Tomás. O que se faz com os outros doutores? Se descarta, então? Se descarta a sua importância? Por que eles são doutores da igreja, então, né? Parece que se São Tomás ele é um doutor da igreja, ele é o doutor dos doutores e etc., os outros doutores que não estão em consonância com ele e, na verdade, estão nas antípodas dele, estão no exato oposto da sua filosofia, da sua teologia, eles deveriam ser descartados. E perceba bem que a gente
gente vai argumentando aqui que essa foi a conclusão de alguns dominicanos, que a filosofia e a teologia de alguns doutores, por exemplo, o caso do debate do Guettino em relação ao centenário de Soares, né? Um centenário sobre a vida de Francisco Soares, para celebrar a sua obra, o seu legado na Espanha, né? Então surge, por exemplo, o padre Alonso Guettino, numa revista chamada Ciência Tomista. Ele era um dominicano, né? Um tomista de estrita observância. E ele basicamente diz que Soares, tudo bem, ele foi um grande intelectual, um grande mestre, etc. Mas que pena, Soares, ele discorda de São Tomás, né? Olha, que pena. Ou melhor dizendo, ele discorda da interpretação dominicana de São Tomás. Logo, a gente deveria mitigar essa comemoração, a memória e as suas doutrinas, porque aqueles que insistem, de alguma forma, incorrem num espírito cismático, segundo ele. Ele coloca isso com todas as palavras, né? Ele fala que a glorificação de Soares não pode implicar senão um espírito cismático. Porque se a igreja adverte para seguir São Tomás e a pessoa glorifica um doutor que não é São Tomás, um mestre que, na verdade, vai na contramão de São Tomás, aqueles que insistem, obviamente, são cismáticos ou têm espírito cismático, como diz o padre Guettino, né? Na época, ele foi responsável por essa pérola na ciência tomista e ele foi respondido por vários jesuítas. O principal que respondeu ele, em outra revista, chamada Razão e Fé, foi a Debates, porque o que estava sendo colocado em jogo é que, basicamente, as 24 teses tomistas, aprovadas pela Sagrada Congregação de Estudos, possuíam um caráter de oficialidade. Portanto, todas as ordens, elas precisavam se submeter às 24 teses tomistas. Se a gente analisar o texto das 24 teses, a gente vê que são só proposições a nível filosófico apenas, tá? Desde a primeira proposição até a última, são proposições a nível unicamente filosófico. Não há nada teológico ali. Ele levanta essa bandeira. Ele é o primeiro a levantar essa bandeira perigosa, né? Que coloca as outras escolas ou num regime ilegal ou coloca elas num regime de exceção. Porque pensa só, se as 24 teses são de fato oficiais, as outras escolas ou são ilegais, não gozam de nenhuma cidadania, ou estão em algum tipo de regime de exceção, onde a igreja de alguma forma concede esse direito, por assim dizer, essa permissão dessas escolas existirem, apesar de Santo Tomás ser ou possuir o condão como o doutor oficial da igreja. Então, restam essas duas opções. Ou seja, Carlos, o que você tá me dizendo é o seguinte: pega uma das 24 teses, né? Por exemplo, a distinção entre essência e ato de ser, correto? Ou seja, a pessoa pega uma dessas teses tomistas e vai dizer o seguinte: olha, qualquer doutor que se volta contra isso ou está operando à margem do catolicismo, ou é uma visão que tem que ser realmente descartada e a gente deixa assim a pessoa falar isso apenas, sei lá, por um exercício dialético dela ou alguma coisa dessa natureza. Ela tá, como você falou, nenhum regime de exceção. O que se pressupõe com isso é que o catolicismo oficialmente entende que existe uma distinção, né, real entre ato de ser e essência, né? Alguma coisa dessa natureza você está dizendo, né? Perfeito, exatamente. Só que isso gera esquizofrenias a nível eclesiológico que não podem ser sanadas. É como se a igreja dissesse o seguinte: olha, vocês franciscanos podem seguir Duns Scotus, vocês podem negar as teses tomistas tranquilamente, e nós, a igreja, seguimos outra coisa, seguimos a São Tomás. Vocês, jesuítas, podem continuar seguindo Soares, mas nós, a igreja universal como um todo, segue a São Tomás. Então, é como se a igreja tivesse um duplo pensar, né, um duplo parecer perigoso a nível... Um apêndice, né? Um apêndice, uma divisão dentro do corpo da igreja, né? Sim, é como se a igreja tivesse duas atitudes, basicamente. A Santa Sé tivesse duas atitudes em relação a São Tomás e as outras escolas, né? E essa posição é perigosa porque, novamente, voltando ao Guettino, o Guettino era mais radical. Ele realmente dizia que aqueles que insistiam em glorificar Soares eram cismáticos ou possuíam um espírito cismático. Ele dizia isso, né? Para nossa felicidade, a congregação de estudos ela veio com algumas dúbias, né? Algumas dúvidas que foram feitas em relação às 24 teses, né? E uma das dúvidas era exatamente sobre, por exemplo, se as 24 teses aprovadas, elas continham a verdade da doutrina de São Tomás. Presta atenção. Se elas contêm a verdade da doutrina de São Tomás, e, se em caso afirmativo, elas devem ser impostas às escolas católicas como obrigatórias, ok? Então essa era a dúvida, né? E qual foi a resposta que deram os cardeais a esta dúvida, né? Foi nos dias 22 e 24 do ano de 1916. Eles respondem assim, abre aspas, todas aquelas as 24 proposições filosóficas expressam doutrina genuína de São Tomás e são propostas como normas seguras diretivas.
respondem isso, basicamente. E esse parecer dos cardeais depois é chancelado pelo próprio Papa Bento XV, né? Então, é um parecer chancelado depois pelo próprio Romano Pontífice. Só que prestem atenção, apenas com a palavra norma diretiva segura, muitos dominicanos passaram a entender que a palavra norma significava algo preceptivo, entende? Como se fosse algo obrigatório. Quando, no latim, existe uma diferença em dizer que elas são propostas como normas seguras e diretivas e normas preceptivas, né? Então, dizer que são normas diretivas não implica dizer que são preceptivas, que são obrigatórias a todos. Significa apenas que são normas seguras. Elas são seguras em si mesmas. E existe uma outra confusão aí também, né, Carlos? Porque as pessoas interpretam muitas vezes segurança com veracidade ou inerrância absoluta sobre todo e qualquer aspecto, né? Sendo que quando você diz. É só você pegar no próprio português mesmo, né? Eu acho que nem precisa ir pro latim, né? Quando você diz que você está seguro, você não quer dizer que você está certo. Seguro quer dizer que você está isento de perigo, né? Eu imagino que deva ter alguma aplicação aí no sentido de isento de apostatar ou de cair dos princípios corretos da Igreja Católica, seguindo aqueles princípios, né? Não que necessariamente levará a toda e qualquer verdade, né? Perfeito, exatamente. Segurança é diferente de veracidade. Infelizmente, muitos dominicanos confundem as duas coisas. Dizem que a doutrina de São Tomás é tutíssima, né, segura. Santiago Ramírez diz isso, o dominicano Bandeira diz isso também, mas eles não entendem que segurança não é o mesmo que veracidade, são coisas distintas, né? Segurança significa que aquela doutrina, mesmo que seja errada objetivamente, ela não contém o perigo em relação à fé, em relação ao destino final da pessoa. Então ela não é perigosa nesse sentido e, portanto, é segura. É uma propriedade negativa que tem alguma tese ou alguma proposição. Não é algo preceptivo. Então, por normas diretivas seguras, a palavra diretiva aqui significa que elas são normas que se propõem, que gozam de sólida probabilidade e são prudentes e são seguras, e não que elas são necessariamente preceptivas, obrigatórias, né? Diretiva é diferente de preceptiva, né? Então, quando eles saltam de uma palavra para outra, eles acham que estão falando a mesma coisa, mas há uma diferença muito grande em você propor normas diretivas e você propor normas preceptivas, né? Que seriam normas de preceito, que obrigariam ao católico, ao teólogo católico, seguir as 24 teses, né? Então, são diferenças sutis que eles acabam incorrendo, fora aquelas esquizofrenias que eu já citei, né, em relação à igreja ter um duplo parecer, basicamente. Um para os dominicanos, que seria para a igreja como um todo, outro para os franciscanos, com as suas próprias constituições, outro para os jesuítas. Então, ela tem uma lei para cada ordem, né? Mas a lei oficial seria seguir São Tomás. Esse tipo de posição é bizarra, né? Supor que a igreja tem uma dupla atitude é algo absurdo. Digamos que você seja um tomista ou um católico, né? Não necessariamente um católico, mas uma pessoa que está estudando Tomás de Aquino, ou um próprio católico mesmo. E aí você está estudando os argumentos para a existência de Deus e você vê lá que Tomás de Aquino defende, coloca lá em cima os argumentos quia, que podem dar apoliticidade, uma convicção plena da existência de Deus. Ou seja, você acreditar nessa versão tomista, obviamente nunca conduzirá a um perigo da fé, nunca conduzirá você a uma heresia. Mas não necessariamente você precisa concordar com aquela exposição dos argumentos para ser um católico ou qualquer coisa dessa natureza, né? O que você está dizendo. Ou então, enfim, coisas assim, né? Isso, perfeito. Não só em relação às 5 vias, mas em relação à tese da distinção entre essência e ser, os adágios em relação ao ato e à potência. Qualquer doutrina tomista, ela é segura, né, nesse sentido que você falou. E o católico, suspeitando da sua veracidade, pode adotá-la com segurança, né, ou seja, sem perigo para sua alma, mas ao mesmo tempo, se ele suspeita da sua falsidade e vê algo melhor, por exemplo, em Duns Scott, em um São Boaventura ou em outro doutor da igreja, ele tem todo o direito de discordar de São Tomás, tem todo o direito de adotar outra opinião nessa questão que é disputada, entende? Então, essa tirania que se coloca a partir desses documentos, que não se lê geralmente as dúbias, por exemplo, que eu citei, onde elas deixam claro que não se está propondo normas
obrigatórias, mas sim normas diretivas seguras, quando você ignora, por exemplo, o que a própria Sagrada Congregação responde aos jesuítas, aos franciscanos em relação à liberdade das suas ordens, de continuar seguindo a Soares, a Duns Scott, você vê que não há nada ali que coloque a filosofia franciscana ou os seus doutores, a filosofia jesuíta e os seus doutores numa espécie de dispensa ou num regime de ilegalidade, né? Mas agora, Carlos, você citou, por exemplo, o Ramírez, né, que fala bastante sobre isso, sobre a superioridade do tomismo, né? Existem outros, mas ele é muito enfático nisso. E ele apresenta outros documentos, né? E como se lê, por exemplo, isso, né? Quando se diz, por exemplo, estudando direito canônico, que os princípios de Tomás de Aquino têm que ser aqueles que devem ser buscados para a iluminação de quem está estudando essa matéria, ou de que, ou, por exemplo, como se explicam aquelas anedotas, né? Umas histórias que falam, né? Se tem alguma dúvida, ide a Tomás, né? Então existem algumas pessoas que contam essas histórias assim. Os próprios outros documentos que você citou, a própria Aeterni Patris parece ser bem enfática no valor de Tomás de Aquino, né? Apesar de que também fala bastante sobre o tesouro da fé de maneira geral, né? Como que você consegue harmonizar essas outras vias de argumentos que usam? Por exemplo, a Aeterni Patris, ela fala de Santo Tomás, ela louva Santo Tomás como um grande doutor da igreja, etc, etc, etc. Mas em nenhum momento coloca a sua filosofia ou sua teologia acima da teologia ou da filosofia de outras escolas. Não faz isso em nenhum momento. Ou seja, a pessoa que se banca ou banca essa interpretação a partir da Aeterni Patris de Leão XIII precisa tirar isso da própria conta, né? Não vai tirar isso do documento. Vai ter que tirar isso de outro lugar. Mas, de fato, existem outros documentos, como, por exemplo, o motu próprio do Papa Pio X, que eu já citei aqui, que é o Doctoris Angelici, que é muito citado pelo Ramírez, onde você vê ali, onde o Papa, o Romano Pontífice, ressalta várias vezes que se deve seguir os princípios maiores de Santo Tomás, né? Porém, o que se fez depois foi, basicamente, pegar essas palavras, princípios maiores de São Tomás, princípios de São Tomás, etc. O que os dominicanos fizeram foi, basicamente, pegar essas palavras e identificar essas palavras ou com as 24 teses tomistas, ou identificar com alguma tese de São Tomás a nível teológico e etc. Né? Por exemplo, a nível do Ramírez e do Bandeira, que são dois personagens que eu já citei aqui, o padre Bandeira, ele defende, na verdade, os princípios que o Papa Pio X ele fala, eles são idênticos às 24 teses. Né? Então, supostamente, há uma obrigação, sim, nesse sentido de seguir a São Tomás. Só que, veja bem, por que essa interpretação é furada e não faz o menor sentido? Né? Primeiro eu vou dizer o que eu acho quando Pio X, quando Pio XII, por exemplo, também, eles usam fórmulas como, por exemplo, Principia Santo Tomás, Sana Filosofia. Eles usam constantemente essas palavras nas suas encíclicas, né? Ou no seu motu próprio. Né? Isso é corriqueiro. O que eles querem dizer com isso? Na verdade, quando, por exemplo, o Papa Pio X fala dos princípios de Santo Tomás, ele não está falando das 24 teses. Por quê? Porque na época não existia, não se havia passado nada em relação às 24 teses. Então não faz sentido ele identificar, por exemplo, o Padre Bandeira, identificar as 24 teses com o que é dito no motu próprio do Papa Pio X. Não faz o menor sentido. Elas nem existiam ainda. Calma. Então, fora que em nenhum momento do documento as 24 teses são citadas, né, explicitamente. Se, por exemplo, o Papa Pio X realmente quisesse falar sobre elas, por que elas não são citadas, né? Seria no mínimo mais natural a se esperar, né? E o Papa Pio XII? O mesmo se aplica. Se ele realmente, quando ele fala sobre a filosofia, a sana filosofia, etc., se ele realmente quisesse falar das 24 teses tomistas, por que ele não faz uma identificação nunca entre as duas coisas? Porque esse gap existe e por que os dominicanos tentam preencher isso com coisas que não estão nos documentos? O segundo ponto é o seguinte: por princípios de São Tomás, por sã filosofia, como o próprio documento fala, né? Você geralmente entende, os teólogos geralmente entendem de outras ordens, jesuítas, franciscanos, etc. Tirando esses personagens aqui, geralmente entendem o óbvio, né? Que são verdades fundamentais acerca do conhecimento humano, do intelecto humano, acerca de Deus, acerca da natureza divina,
acerca da criação, acerca da ordem moral, acerca do fim último do homem, etc. Coisas que, de certa forma, fazem parte do edifício da nossa fé e que São Tomás também é um partícipe, né? São Tomás, ele também compartilha dessas teses fundamentais acerca, novamente, do intelecto humano, da sua capacidade em relação a Deus, a natureza divina, em relação à fé, à ordem moral, à criação, etc, etc, etc. Os princípios de São Tomás são isso. São Tomás, ele afirmou isso. Então faz sentido você identificar a partir disso os seus princípios, na verdade, são esses princípios mais gerais, por assim dizer, que outros doutores também afirmaram e que, portanto, não se trata de algo só de São Tomás, e muito menos algo que possa ser identificado com as 24 teses. Né? Em outras palavras, Carlos, o princípio, ele é correto pelo próprio princípio, e não porque São Tomás de Aquino defendia aquilo, né? Ou seja, Tomás de Aquino, ele é um participante, como você está falando, de algo que era, evidentemente, como eu posso dizer, a que nós podemos chegar pela razão por nós mesmos, e o que está se dizendo nesses documentos esses princípios que norteiam a maneira de investigação, sei lá, até mesmo a própria devoção para com a verdade, esses princípios que conduzem a vida do intelectual, que São Tomás de Aquino também era um participante deles, devem ser seguidos, mas não porque ele fez isso, né? Mas porque eles se valem em si mesmos. Isso pode ser encontrado em todo e qualquer doutor da igreja. Mais ou menos isso, né, que você está dizendo. Exatamente. São Tomás é partícipe disso e podem ser chamados de Principia Tomá, como faz várias vezes o Papa Pio X, sem identificar exatamente com alguma posição tomista, porque o que ele está falando ali são verdades fundamentais acerca da fé, etc., e que são acessíveis por outras escolas também, por outras vias, por sinal, mas que não são essencialmente as 24 teses tomistas, os princípios das 24 teses. Então, esse salto que se faz geralmente de interpretação, ele não é justificável, não é justificável. Primeiro porque, novamente, o documento em nenhum momento cita as 24 teses, cita abertamente alguma posição tomista em qualquer campo, na metafísica ou na teologia, isso não é citado. Então, da onde eles tiram isso, né? Eles tentam preencher um buraco que eles têm que tirar da cabeça deles realmente, porque o Papa Pio X, ele nunca diz que se trata de alguma tese em específico de São Tomás. Então, eles precisam forçar uma interpretação, na verdade, que não existe. Por exemplo, na Doctoris Angeliti, né? Então, quando o Papa Pio X exige a admissão dos Principia, os princípios de São Tomás, ele não estava falando das 24 teses, porque, novamente, não existiam as 24 teses ainda. E muito menos o Papa Pio XII, né? Agora Carlos, deixa eu fazer uma pergunta um pouco polêmica e delicada. Você está pronto para ela? Pode fazer, fica à vontade. Quero dizer o seguinte, você está falando de tal forma que assim, é difícil acreditar que em muitos desses casos, essa tentativa de imposição de uma escola sobre as outras tenha sido fruto de uma mera imperícia dos dados dos mecanismos de interpretação corretos. Ainda mais vindo de uma escola com uma tradição intelectual tão rigorosa. Você acredita que existiu algum nível de injustiça deliberada ou de malícia, talvez de alguns membros entre os dominicanos, entre os tomistas, para que, de certa maneira, soterrasse a voz das outras escolas, dos outros doutores, das outras tradições, para elevar, de certa maneira, a voz tomista no catolicismo? Sim, eu acho que... Não sei se eu colocaria como malícia, porque eu não consigo esquadrinhar os corações, né? Muito menos as mentes. Eu não colocaria como malícia, mas é fato que os dominicanos, historicamente, foram perseguidores. Alguns dominicanos, para ser mais exato, tomistas, foram perseguidores sim de outras escolas menores, por sinal, sempre há essa característica, né, de escolas ainda em nascimento, ainda germinais. Eles têm um histórico sim de perseguição dessas escolas, perseguiram, por exemplo, a escola do qual eu faço parte, a escola luliana, várias vezes, conseguiram extinguir essa escola no século XVIII, né, e esse espírito sectário, aí sim eu chamo com o nome correto, né, é um espírito sectário. Graças a Deus não é de todos os tomistas, mas foi de tomistas importantes. Do século XIX, por exemplo, você tem o Gaetano Sanseverino, vou citar aqui um exemplo. Gaetano Sanseverino é
antes da encíclica Aeterni Patris, tá? Foi um italiano que escreveu vários cursos. É mais um da tradição manualística do século XIX. Gaetano Sanseverino. Acho que muita gente conhece. Inclusive, vocês podem encontrar muitos cursos dele em francês, né? Os elementos de filosofia cristã, que são cursos exímios, né? Que conseguem sumarizar muita coisa. Assim, para quem está começando, né? É uma indicação aí, né? Pois é, são cursos que sumarizam muita coisa muito bem da perspectiva tomista. Só que olha só, nesses mesmos cursos ele tenta, por exemplo, pegar a posição de Duns Scott em relação à existência de uma segunda forma substancial, e ele tenta condenar essa posição, tenta dizer que ela é herética, né? Tenta dizer que ela é herética porque ela envolve, de certa forma, duas almas, coisas assim, sabe? Afirmar, porque para os ouvintes que Você está falando da forma substancial e da forma da corporeidade, coisas assim? Isso. Para os ouvintes, né, que não sabem, o Scotto ele tem uma tese famosa dentro da sua cosmologia, que é defender duas formas substanciais principais, né, para o composto substancial. Isso é uma tese escotista. Tem a forma específica, por exemplo, a forma de ser homem, e tem a forma que é subalternada, mas também é uma forma substancial, que ele chamava de forma da corporeidade, que dá o ser corpo ao ser homem. Então, para Scotto existem duas formas substanciais, e aí existem interpretações sobre isso, né? Se as formas substanciais elas são um agregado de várias outras formas parciais ou se trata de algo indivisível, né? E aí disputam os próprios escotistas em relação a isso, se é uma coisa só, uma forma só, ou se são várias formas parciais ainda incompletas para cada zona específica, para cada campo específico da corporeidade, especialmente quando a gente está tratando de viventes, né? Então, essa é uma tese peculiar de Scotto. E o Sanseverino quer condená-la como herética, uma tese que tem tanta tradição como a tese tomista, que defende uma forma substancial só para o composto, para a substância concreta. Ele quer condená-la, né? Como uma coisa herética e etc. Então, você já vê em autores, mesmo antes da Aeterni Patris, com esse espírito sectário, e que depois o Losada foi um suarista do século XVIII. Ele chamava isso de altivez ou presunção do capataz. Altivez ou presunção do capataz, que é essa vontade de ser o dono, né? Essa presunção de ser o dono de outras escolas, de alguma forma, né? Então eles movimentam, sim, várias tentativas de extinção, de perseguição contra escolas menores, etc. É lógico que o padre Ramírez e o padre Bandeira, eles são de uma época que você tem, de fato, um movimento do magistério em relação a São Tomás, isso é inegável com a encíclica Aeterni Patris. Depois você tem o motu próprio do Papa Pio X, depois você tem as 24 teses. Então você tem vários elementos que pelo menos dão essa desculpa para eles interpretarem que São Tomás é de alguma forma especial. Novamente, nenhum desses papas, seja Leão XIII, seja o Papa Pio X, o Papa Pio XI, Pio XII, Bento XV, etc., nenhum desses papas dá esse privilégio a Santo Tomás, ou a sua teologia, ou a sua filosofia. Pelo contrário, sempre que há esses debates e há uma dúvida, né, que é posta para que esses papas ou que a Santa Sé pudesse responder, se responde sempre que as escolas, elas mantém ainda toda a sua cidadania, né? Essa expressão, inclusive, é do Papa Pio XII, que as escolas, prestem atenção, as escolas têm esse direito, e esse direito não é um direito, não é uma concessão, não é uma zona de ilegalidade, etc. É um direito de cidadania, né? Então, todas as vezes que eles tentam empurrar essa tese, até mesmo mais recentemente, né, como o padre Bandeira, o padre Ramírez, eles são novamente afastados pela Santa Sé, pelo magistério, às suas devidas casinhas, né? Eles voltam de onde saíram, né? E param de defender isso, ou às vezes continuam defendendo, dizem que a igreja mitigou a posição. Por exemplo, o padre Bandeira diz que o Papa Pio XII mitigou a posição
do Papa Pio X, né? Então, você tem aí várias desculpas depois que eles usam para defender que, na verdade, as escolas, elas ou estão num regime de exceção ou estão num regime de legalidade. Mas, pelo menos, esses autores, eles têm a desculpa desse movimento da igreja em relação a São Tomás. E antes disso? E o padre Gaetano de Sanseverino? Ele tinha alguma desculpa? Ele é anterior à Aeterni Patris de Leão XIII. Ele é anterior a tudo isso, né? Que desculpa tem o padre Sanseverino para querer condenar uma tese tão comum, tão clássica, como essa tese de Duns Scott, né? Nenhuma, não tem nenhum motivo para fazer isso. E se ele soubesse de fato como é a tese escotista, ele jamais entenderia ou enxergaria nela alguma heterodoxia, né? Então, além dele, existem outros exemplos. Posso citar aqui outros exemplos. Na minha escola, especialmente, você tem um sujeito que concentra todo o ódio do luliano, que é o Nicolas Aymerich. Quem é o Nicolas Aymerich? É o pior inimigo do Ramon Llull. Ele foi um dominicano, ele foi um tomista, para deixar bem claro, foi um dominicano e tomista, e ele foi inquisidor oficial da Federação Catalã e Aragonesa, né? E ele começou a perseguir o Raimundo Lúlio. Não sei se você quer que eu conte essa história agora, Fujita, ou se você quer colocar alguma coisa. Antes de você... Vamos já chegar a essa história que eu acho muito boa. Na verdade, talvez eu quero até que você me dê mais detalhes dela também. Mas eu quero só perguntar uma coisa. Agora que você mencionou Duns Scott, apenas só para enriquecer um pouco o repertório dos nossos ouvintes, deixa eu dizer, Carlos, você também não encontra recomendações de documentos, recomendações papais ao próprio Duns Scott, que é tido como muitos como o fundador da grande cátedra em oposição ao tomismo, né? Talvez ele e Soares, né, sejam quem mais levantou edifícios contra ou, de certa maneira, destoantes do tomismo, né? E nós encontramos, assim, com alguma recomendação farta para, por exemplo, Duns Scott? Com certeza, com certeza. É muito fácil encontrar para quem conhece já biógrafos de Escoto, clássicos e mais recentes, conhece muito bem várias recomendações de Duns Scott. Existe até um opúsculo feito por um franciscano chamado Lampen, que ele condensa todas as manifestações da Santa Sé e dos Papas em prol de Duns Scott. Então ele faz uma coleção de declarações de Romanos Pontífices, né? E tem aquela famosa do Papa Sisto V, onde ele diz que Escoto tratou tão sutilmente da teologia que nunca se encontrou em seus escritos algo que fosse errôneo. Nunca se encontrou algo em seus escritos que fosse errôneo. Será que esse elogio poderia ser feito a São Tomás? Não, pelo menos na matéria de teologia sabe-se que ele errou, né? Pois é, pelo menos ele tem algumas teses controversas a nível teológico. E o Papa Sisto V está falando a nível teológico, tá? Será que São Tomás ele é tão seguro quanto Duns Scott em relação a, por exemplo, a questões marianas, ao dogma da Imaculada Conceição? Vamos entender pelo menos que ele defendeu coisas estranhas, coisas que são controversas, no mínimo, em relação a isso, enquanto Duns Scott, enquanto Ramon Llull foram defensores explícitos e cabais desse dogma, né? Enquanto ainda ele era disputado no século XIII. Então isso é um exemplo de citação que se mostra, que se evidencia, né, a segurança da doutrina escotista em relação à teologia. Fora isso, você encontra, se você já leu, por exemplo, as biografias feitas por biógrafos famosos de Escoto, como o Mateus Ferchio, né? O Ferchio, ele tem uma coleção de citações de papas, ele tem também uma citação de um padre conciliar, um padre do Concílio de Trento, que ficou responsável por uma sessão, que foi a sessão do pecado original. O nome desse padre é Jacobino Bargio, e esse Jacobino era um escotista, e ele colocou nessa sessão do Concílio de Trento, a sessão, por exemplo, sobre o pecado original e também a questão da Imaculada Conceição, ele imprimiu ali a posição escotista, tá? Ele imprimiu a posição escotista. Então, o Concílio de Trento fez sua a doutrina de Duns Scott. Em algumas de suas sessões, a doutrina escotista. Se isso não é autoridade, eu não sei o que é, né? Alguém que não é doutor, um doutor de ordem, né? Mas que teve uma penetração no magistério tal que, nas atas do concílio,
no concílio em si, por exemplo, no seu decreto sobre o pecado original e etc., você vê ali, o que você vê, na verdade, é a impressão de doutrinas escotistas. Isso é fato, incontestável, tá? Então você tem concílios sendo influenciados por Duns Scott. O Concílio de Trento é o principal concílio da igreja, talvez. Você tem papas recomendando Duns Scott. Enfim, aí eu faço uma pergunta provocativa. Será que São Tomás foi o único doutor ao qual a igreja fez a sua doutrina? Parece que não, né? Parece que não. E aqui entra um elemento interpretativo que é importante nessas anedotas, né, que você citou e etc., porque algumas expressões do legislador, da Santa Sé, dos Romanos Pontífices, alguns elogios são entendidos muitas vezes por esses tomistas num sentido superlativo e exclusivo, né? E não só num sentido elativo. Pega uma característica e eleva ela à enésima potência, né? Eles geralmente entendem isso sempre no sentido superlativo e exclusivo, como se só São Tomás pudesse receber aquele elogio, que o ide a Tomás, por exemplo, exclui o id a outros doutores por necessidade, enfim. Então eles não entendem a própria linguagem do magistério, a linguagem do legislador, que muitas vezes é superlativa e exclusiva, e às vezes é só elativa. Então, em relação, por exemplo, à igreja fazer sua a doutrina de outros doutores, isso é um fato. Fez sua a doutrina de Duns Scott, fez sua a doutrina de Santo Agostinho. Esse talvez seja o doutor máximo, né, em relação a ter influenciado o que é a Igreja Católica. Então, não é uma exclusividade tomista. Logo, esses elogios, eles estão mais num nível elativo, né, que é o grau superlativo absoluto, do que num sentido superlativo e exclusivo. Não conseguem separar essas coisas. Eles sempre querem atribuir algum nível de exclusividade a esses elogios, quando você vê papas elogiando Escoto, por exemplo, de um modo que não elogiam a São Tomás. Ignoram, por exemplo, toda a lista que se tem de elogios a doutores como São Boaventura, por exemplo, a segurança da doutrina de São Boaventura, a influência que a doutrina boaventurista teve na igreja. Eles ignoram a influência de todos os doutores no tesouro da fé. Então, isso é um problema de interpretação, é um espírito sectário, tem um pouco de, talvez, burrice também, não sei. Acho que às vezes é burrice, tá? Mas, enfim, são coisas que acontecem, infelizmente, né? Essas interpretações ainda surgem e são muito famosas, é dito até hoje, né? E, novamente, quem diz isso só repete os erros já superados de autores, já superados em relação a documentos tão importantes da igreja sobre São Tomás. Entendi. Ô, Carlos, eu vou fazer o seguinte, a nossa conversa está muito boa e a gente nem avançou ainda para tudo aquilo que a gente queria falar, então eu vou fazer o seguinte, este episódio agora do YouTube, ele vai finalizar por aqui, mas os alunos do curso poderão agora ter acesso à próxima parte, digamos, vou fazer a divisão igual o Tomás de Aquino, né? Vão ter acesso à segunda parte desta primeira parte, lá no curso A Formação da Opinião, tá bom? E vocês poderão agora, os que acessarem o curso, ver algumas coisas que eu e o Carlos comentaremos a respeito, então, já que Tomás de Aquino não pode ter, né, esse mesmo endosso que Duns Scott teve, a gente vai pontuar algumas falhas, não para denegrir Tomás de Aquino, mas para exemplificar isso que o Carlos está dizendo, né? Como, por exemplo, dentro da teologia moral, em que Tomás de Aquino defendia coisas como, por exemplo, né, que a violação, né, sexual, a violência sexual de um homem contra uma mulher ou algo assim, ele é menos grave do que, por exemplo, o pecado do onanismo, né? Para quem não sabe, é o pecado da masturbação, ou pecados contra a natureza de forma geral. Tomás de Aquino defendia coisas um pouco esquisitas na sua moral e que são até muito criticadas hoje por ateus e críticos do catolicismo e do cristianismo de forma geral. Então a gente vai fazer uma coletânea disso, adentrar também na questão dos argumentos para a existência de Deus, se existem falhas, né, das vias tomistas, se elas podem ser incrementadas, mas você terá acesso apenas se acessar o curso A Formação da Opinião. Se você teve interesse por isso, veja aqui na descrição deste vídeo, onde você encontrará o link para poder adentrar e conversar comigo para a gente se ver lá na plataforma, tá bom? Então, Carlos,
Peço para você se despedir rapidamente aí, enquanto a gente continua essa conversa lá no grupo depois, né, para quem comprar o curso. Valeu, pessoal. Valeu, Fujita. Foi uma grande honra estar aqui e comentar um assunto tão importante como esse. Eu espero que isso seja assimilado dentro daquilo que a gente disse, né? Não é uma provocação a São Tomás, não é uma tentativa de denegrir o tomismo, mas sim colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Então, agradeço aí a oportunidade. Espero que tenham gostado. Ok, então a gente se vê agora lá na plataforma e depois haverá outros vídeos aqui da minha conversa com o Carlos no YouTube, mais sobre outros tópicos. Então, obrigado por quem assistiu até aqui. Forte abraço, pessoal.